dia, para um dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Amém? Mais um dia de live, mais um dia na presença do Pai, desfrutando da doce presença, desfrutando da vida de Deus. E eu quero cumprimentar você aqui hoje, já com meu coração cheio de expectativas, para compartilhar com você algo que está no meu coração. Amém? O alvo dessa live é compartilhar aquilo que está no meu coração para poder incendiar o seu coração. Espero que você seja incendiada, assim como eu estou sendo nesses dias, meditando na palavra e ouvindo a voz de Deus. Tem alguma coisa mais preciosa nessa vida do que ouvir a voz de Deus? Me responde aqui. Não tem, né? Não tem. E nós queremos, a cada vez que nós nos encontramos, compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, porque aquilo que Deus fala é aquilo que Ele quer edificar na sua vida. Amém? Saudade de vocês. Semana passada nós tivemos reunião, né? Quantas estão me acompanhando aqui sabe que nós tivemos reunião da Vinha Goiás. Nós, eu e meu esposo, o pastor Naor, acompanhamos as igrejas do estado de Goiás. Está um grande mover. A gente também foi numa conferência aqui de uma das nossas supervisões, do pastor Radamés, da Querusa, que são as igrejas ali que reúnem na supervisão deles. Nós tivemos em São Luís dos Montes Belos. Alguém já ouviu falar? Alguém estava aí na conferência de São Luís dos Montes Belos? Dá para imaginar, né? Como é que é essa cidade? São Luís dos Montes Belos, uma cidade bela. E realmente, assim, que mover de Deus, né? Eu fiz alguns posts e a gente estava ali naquela conferência, compartilhamos uma palavra, né? Naú compartilhou e eu estava mais acompanhando ele naquele dia. E foi muito precioso. Então, porque a gente estava na semana, a Gisbele disse que estava, né? Quem mais estava na conferência ali de São Luís dos Montes Belos? Quem é que estava? Se você estava lá, me fala que eu estava, me conta como é que foi. Gente, que presença de Deus, que delícia. Olha, eu amo estar no lugar onde a presença de Deus está manifesta, né? Está manifesta. A Carla está aqui, minha sobrinha, te amo. Um beijo no seu coração, que o Senhor esteja alimentando a sua fé, tá bom? De vez em quando a tia Marisa entra aqui, minha irmã, minhas cunhadas, e eu acho tão precioso estar aqui com vocês. Então essa live tem esse alvo de alimentar a sua fé, incendiar o seu coração para aquilo que o Senhor tem feito e quer fazer através de você, né? Através de você. Eu sei que Deus nos chamou para uma grande obra, para poder sermos canais de Deus. Esse é o tempo, e isso está queimando muito no meu coração. Amém? Põe um óculos aqui para eu enxergar melhor vocês. Está queimando muito no meu coração, que é sermos chamados para sermos usadas pelo Senhor. E Deus tem nos dado tanto. Deus tem nos dado tanto. Nós somos, olha, eu posso dizer que nós somos indesculpáveis, porque o Senhor tem nos dado tudo. O Senhor tem nos dado revelação da graça. Estava meditando aqui, esse aqui é um dos livros que eu escrevi, não sei quantos tem aqui, né? Esse livro eu escrevi, Graça para Transbordar. Quando você tem revelação da graça, do amor de Deus, sabe, da graça que é Deus fazendo tudo para quem não merece nada, que está tudo pronto, a obra consumada da cruz, o descanso, que você precisa permanecer assentado como Cristo está, à direita de Deus Pai, né? Todas essas verdades que Deus tem alimentado o nosso coração, essas verdades, elas são poderosas. Mas elas não são dadas por Deus apenas para você usufruir, desfrutar e ficar como aquele dia. Sabe aquele dia que você come feijoada? Aquele dia que você come feijoada e que você fica assim, cheio, lotado, tem até que tomar um remédio para fazer a digestão. Né? Deus não tem nos dado, né, tanta revelação, tanto alimento, tanta verdade, né, para poder alimentar a nossa fé, para nos dar uma fé mais ousada, para ficarmos estagnados e parados. Não, eu penso que Deus tem nos dado tudo isso, porque Deus quer nos usar de uma maneira mais rápida, Deus quer nos usar de uma maneira mais ousada, mais eficaz, justamente
para não confiar em nós mesmos. Amém? E eu quero já perguntar aqui, quem é que estava na live do pastor Naor, que ele falou que ia convidar vocês para estarem aqui. Quero te convidar para você me seguir, tá bom? Eu sou esposa do pastor Naor Pedrosa, que faz live todo dia, todo dia. Tô tentando ver aqui um devocional, deve estar por aqui, né? Pastor Naor lançou esse livro, Na Presença do Pai, que é um devocional, que é a palavra da graça revelada. Todos os dias você vai comer de um maná fresco que vai alimentar você, que vai gerar fé no seu coração, né? Então, se você estava na live do pastor Naor, você foi poderosa a live dele, amém. Glória a Deus. Se você estava lá e ele te convidou, eu quero convidar você agora para você me seguir, tá bom? Então, eu também sou escritora, né? Eu escrevo livros por um chamado de Deus, né? Eu sou fonoaudióloga por formação, mas também pastora, né? Eu fiz seminário, então eu tenho curso de teologia, que a gente chama aqui, né, de seminário, de curso bíblico, mas o meu encargo aqui é ser um instrumento de Deus para incendiar o seu coração, amém? Para poder alimentar a sua fé. E eu quero já cumprimentar as discípulas. Vou acender a luz, gente, só um minutinho. Fica melhor. Eu quero mandar um beijo especial aqui para as minhas discípulas da Vinha Goiás. Quem que tá aqui é da Vinha Goiás. Se você é de Goiânia ou se você é de Goiás, fala que eu sou sua discípula. Se você está aqui da Vinha Goiás, eu sempre digo para vocês, não é que eu tô aqui para abençoar e tô aqui para compartilhar a palavra com todos, mas meu encargo é alimentar a sua fé, que é discípula da Vinha Goiás, que é esposa de pastor. Então, tô com a Nayara aqui da Videira de Porangatu. Um beijo no seu coração. A Lohane de Goiânia, a Dani de Goiânia. Tantas pessoas aqui, eu tenho tantas discípulas aqui no estado de Goiás, são mais de 100 igrejas, nem todas podem entrar por causa do horário, que eu sou consciente, né, o horário de trabalho, mas é o horário que eu consigo colocar na minha agenda para fazer essa live. De qualquer maneira, vai ficar salva para abençoar a sua vida e você pode compartilhar, amém? E eu quero compartilhar com você hoje algo que o Senhor tem falado comigo sobre o tempo da nossa oportunidade. Esses dias eu falei sobre isso, mas eu não falei como eu gostaria de falar hoje, né? Eu quero compartilhar com você porque você está vendo nos noticiários, você está vendo aí, eu nem falo só em jornal, hoje revista, podcasts, você está vendo aí nas redes sociais, não é? Muitas postagens e reportagens falando dos sinais que está lá, né, na palavra de Deus. Tentando achar uma Bíblia aqui também, né, porque nós somos crentes, cristãos. E vou pegar aqui minha Bíblia. Fazer uma propaganda aqui da nossa Bíblia, né? Fazer uma propaganda aqui da nossa Bíblia em comemorativa dos 25 anos da Igreja Videira. Esse ano nós estamos completando 25 anos de Igreja Videira. Está sendo festa todo mês. E quem está participando aqui das festas? Então eu quero usar, né, a Bíblia, porque eu uso muito hoje mais a Bíblia aqui no meu iPad, né? Se você tem aqui um tablet, eu acho maravilhoso, porque eu leio a Bíblia, eu sublinho, eu vou no original, eu clico a palavra, só um minutinho. Eu clico a palavra e ela me dá o significado no original grego, no original hebraico. Então você absorve aqui, né, muito mais os significados ali na raiz da palavra. Então fica a dica para você. Mas eu estava meditando na palavra e você vai ver aqui no texto de Mateus 24, se você quiser escrever. Desculpa, gente. Em Mateus 24, a Bíblia fala do princípio das dores. A Bíblia fala do tempo do fim. E eu quero falar sobre isso com você hoje. Nós estamos vivendo
nos últimos dias, no tempo onde Jesus está às portas, né? E a Bíblia diz que Jesus veio como o nosso Salvador, como o nosso Messias, né? Mês que vem é o mês do Natal, nós comemoramos, relembramos o nascimento, mas também a morte de Jesus, porque ele nos incumbiu de celebrar a morte, né? Porque a morte tem um significado de nos resgatar, de nos salvar, de nos libertar. Então, nós vamos comemorar o mês que vem, né? Que é o nascimento de Jesus. E também a vida e a morte. Mas ele falou que ele ia morrer, mas que ele vai voltar. Em Mateus capítulo 24, você vai vendo aqui, né, o tempo do fim. E se você for meditar aqui no princípio das dores, e você for meditar em tudo que está acontecendo, relacionar o tempo de hoje com a previsão, com a profecia ali de Mateus 24, você vai ver que nós estamos vivendo justamente o que Jesus disse que nós iríamos viver no tempo do fim, né? Então, eu quero desafiar você hoje a ter olhos proféticos, tá? Minha live hoje é uma live profética, para você se ver no tempo de Deus. Você não vai se ver apenas no cronos, né, na hora, né, do relógio do homem, não. Você precisa se encaixar, você precisa se inteirar do tempo de Deus, que a Bíblia chama isso de Kairos, né? O tempo oportuno de Deus. Então eu quero levar você a meditar nisso, a pensar no que Deus está fazendo, a pensar no tempo do fim e a pensar no que, para que você existe, para que eu existo, né? Então eu quero dar um beijo, né? Quem está aqui mais que eu conheço, um beijo grande nas discípulas da Vinha Goiás, em Goiânia, nas minhas irmãs queridas, e as que vieram da live do Naor também são muito bem-vindas, as discípulas da Vinha de Angola, da Vinha da África, estão sempre aqui presentes. Um beijo. A Regilene ali de Trindade, fiquei sabendo que o Retiro de Mulheres foi poderoso, já tive notícias, viu, Regilene? Eu quero programar para estar com vocês. Fui convidada, não consegui ir, porque eu também estava na comemoração de aniversário do meu sogro. Então, a gente não consegue, né, gente? Conciliar. A Geise da Videira Torres, do Rio Grande do Sul. Olha, eu tô vendo, né, Deus mover em tantos lugares, de tantas maneiras, de uma maneira tão poderosa. Discípulos da pastora Nayara, né, Luquinhas Mesquita? Amém. As discípulas da pastora Nayara, aí de São Luís dos Montes Belos. Um beijo em todas as discípulas e irmãs de São Luís de Montes Belos. Pastora, sou de Anápolis. Primeira vez na live. Amém. Então nos ajude a promover essa live, divulgar, enviar, compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então eu quero falar sobre o tempo do fim. A Uesa Alves, lá da Vinha Angola. Um beijo para todas as discípulas da Vinha Angola, tá bom? Muitas irmãs entrando aí. Eu quero falar com você algo poderoso que Deus está falando muito forte no meu coração. Deus tem falado muito forte aqui no meu coração sobre o tempo do fim, sobre o tempo do fim e o que nós estamos fazendo, né, com esse tempo. Olha, eu falei, né, eu tô viajando muito esse semestre. Eu acho que foi uma coincidência, não sei, de agendas, né? É lógico que a gente tem um limite aqui, porque nós temos uma igreja grande, acompanhamos o trabalho e nós estamos num tempo precioso de encontros, nós estamos envolvidos. Você também tá, porque o encontro mundial 100 mil, o encontro dos 100 mil, e depois nós estamos envolvidos no batismo dos 25 mil, e esse ano é o ano da comemoração dos 25 anos da videira. A gente tá com muita coisa acontecendo e isso é poderoso. Porque esse é o tempo de fazer a obra, de trabalhar, né? Jesus disse, meu pai trabalha até hoje, eu também. E esse é o tempo de você se desgastar em oração, em intercessão, em trabalho, para ver o reino de Deus, amém? Para ver o reino de Deus. Então eu quero falar sobre isso com você. Lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo praticamente 44, sabe, você vê Jesus chegando em Jerusalém. Jesus chegando em Jerusalém. Deixa eu escrever aqui o nome, o tempo do fim. Vou escrever aqui.
O tempo do fim. Aí eu vou colocar assim, ó, chamadas para esse tempo. Chamadas para esse tempo. Eu vou até colocar aqui uma ampulheta. Será que deu certo? Aqui. Deixa eu fixar aqui. O tempo do fim, chamadas para esse tempo. Então, eu quero falar um pouco com você sobre isso. Sobre o tempo do fim. Eu falei sobre Mateus 24. E se você for olhar aqui na Bíblia, no livro de Mateus, né, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, você vai ver aqui Jesus, né, Deus falando sobre o tempo do fim. Deixa eu abrir aqui. Eu estou abrindo aqui na minha Bíblia, que a Bíblia fala sobre essa questão de você situar. Eu me preocupo muito com a maneira que nós vivemos, sabia? A Bíblia fala que nós não deveríamos viver de uma maneira despretensiosa. Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, porque a Bíblia fala sobre... Aqui em Efésios capítulo 5, eu vou lá em Mateus, volto em Efésios, eu quero que você já vai me acompanhando aqui, tá bom? Ó, em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, fala... Efésios, me ajuda aí, vai escrevendo aí as minhas escribas. Efésios 5, 15 e 16, fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, né? Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gosto muito desse versículo, porque aqui em Efésios 5, obrigado, Elisandra, vamos me ajudando a escrever os versículos aqui para a gente fazer um resumo, tá? Depois eu vou pôr lá na descrição quando eu salvar a live. Então, a Bíblia fala que nós devemos ser prudentes. Prudentes para andar, prudentes para viver. Não como nécio. Então, na verdade, o Senhor está nos dando uma exortação. Uma exortação. Então ele fala, você vai viver, você vai aproveitar a sua vida, você vai tirar férias, planejar as férias. Ótimo, Deus tem isso para nós somos filhas amadas, temos um Pai que vai nos dar tudo, né? Eu tenho declarado essa verdade, nesse livro aqui, ó. Hoje, né? Hoje eu estava orando mais cedo, declarando a palavra. Hoje eu estava mais cedo orando, né? Esse livro que eu escrevi, Fale Poderosamente, que eu falo sobre o poder da palavra de Deus na sua boca, né? Eu vou falar de várias coisas e algumas vezes vou citar alguns livros meus, porque eu quero aproveitar e desafiar você a poder conhecer o nosso material para você ser edificado, porque às vezes eu falo tanta coisa e a maioria das coisas que eu falo estão nos livros que eu escrevo, tá? Às vezes eu vou citar aqui, se você se interessar em adquirir esses materiais, eu não tenho tempo aqui para te falar, mas você vai lá no link da bio e você vai ver, né, ali o nome da nossa plataforma, ali do nosso site, que é loja.vida na graça, tá? Só um parênteses aqui para divulgar para aquelas que interessarem. Então, Buenos Aires, gente, eu tô indo para Buenos Aires semana que vem. Amanda, um beijo. Olha, eu tava orando sobre isso hoje de manhã, orando pelas viagens, né? A gente vai estar agora no feriado, sexta e sábado, ali em Ponta Grossa, com a Tati Joslin. Quem conhece a Tati Joslin, vamos estar ali na Igreja Renovo, na Conferência Renovo do pastor Daniel Joslin, Tati Joslin. Então, segue a gente aqui, que eu vou postar as palavras, Mover de Deus, né? 15 de novembro é feriado, então a gente vai estar lá na conferência, eu, o pastor Naor, ministrando. E semana que vem, segunda-feira, nós partimos para a Argentina. Nós vamos pregar em Buenos Aires, vamos pregar na conferência ali, que vai reunir Buenos Aires, vai reunir Argentina, Uruguai e Chile. Nós temos igrejas lá, ali na América do Sul, e vai ser poderoso, amém? Vou tentar levar os livros, sim. Onde eu for, eu tento levar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Então vai acompanhando para você ir recebendo de tudo aquilo que Deus vai estar liberando esses dias. Tava confessando a palavra hoje de manhã nesse livro. Aqui no final desse livro eu tenho 20 confissões da palavra. E aqui eu tenho também um QR Code que te dá acesso a um vídeo que eu fiz para te ensinar a confessar a palavra, a chamar a existência
as promessas de Deus para nós. Então esse livro tem sido muito bom, tem recebido muitos testemunhos de pessoas que têm tido a sua fé alimentada. Quantos aqui já conhecem esse livro, têm sido abençoados? Deixa eu saber. Amém? Então, eu quero deixar essa dica para você. E eu estava confessando a palavra hoje de manhã e declarando, né, a bênção de Deus sobre essas viagens, sobre aquilo que a gente vai ministrar. E, sabe, mas eu sinto no meu coração uma urgência no coração de Deus. Eu sinto, porque eu penso que Deus tem nos dado tudo que nós precisamos para esse tempo. Nós somos chamados para esse tempo, nós somos chamadas para poder nos inserir no tempo de Deus. Eu estava falando de Mateus 24, né? Mateus 24 fala o princípio das dores. Se você for olhar no capítulo 24 de Mateus, você vai ver o princípio das dores. E você vai ver que as coisas que nós estamos vivendo estão tudo acontecendo. Olha, Mateus 24 fala que o princípio das dores. Então, quando você ouvir acontecer essas coisas, fique atento, a Bíblia diz, porque Jesus está voltando. Olha só, aqui no verso 3 fala, né? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram os discípulos. Jesus estava ministrando ali para os discípulos, né? E ele fala, em particular lhe pediam, dize-nos quando sucederão, e eles falando para Jesus, quando nos sucederão que essas coisas, esses sinais da sua volta, da sua vinda. Porque Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E eles falaram, como assim o Senhor está aqui fazendo milagres, cuidando de nós, nos discipulando, mas quando qual que vai ser o sinal? Porque ele falou, eu vou, mas eu vou voltar. E aí Jesus começou a explicar para eles no versículo 4, falou, olha, ninguém vos engane. E eu gosto disso, porque Jesus já nos deixa uma admoestação. Ninguém vos engane. Meus amados, cuidado. Cuidado para que você não fique presa nas dispersões dos últimos tempos. O tema dessa live é o tempo do fim, chamados para esse tempo. O tempo do fim, esse tempo de Mateus 24, o tempo da profecia, de muitas coisas estão acontecendo como sinais proféticos da volta de Jesus, também é um tempo, sabe, do ápice da rede social, do ápice da internet, que nós temos aqui um menu que você pode ficar disperso. E a minha admoestação para você hoje é que você não perca seu tempo, meu amado. Não perca seu tempo, sabe, ficando dispersa nas dispersões, nos entretenimentos, lá gastando tempo. Vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai ouvir podcast para te alimentar a sua fé. Mas sabe, cuidado para você não andar como alguém que não tem discernimento. Porque você precisa entender que você está no tempo do fim, você precisa ouvir as verdades, você precisa se posicionar. Então Jesus fala, muitos virão, né, para enganar. Enfim, aí ele começou a falar, olha no versículo 6, Mateus 24, versículo 6, ele fala, certamente ouvireis falar de guerras. Alguém está ouvindo falar de guerra aí? Quem está ouvindo falar de guerra? Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio. É o que dá nas redes sociais, é o que dá aí nos noticiários. Então a Bíblia fala, quando vocês ouvirem falar de guerra, tá bom? Rumores de guerras. Isso está aqui em Mateus 24, no versículo 6, ele fala, não, você não precisa assustar, porque é apenas o início das dores. Olha, é o início, está começando. Depois ele fala, vai levantar no versículo 10, nação contra nação, reino contra reino. O que você está vendo? Você está vendo guerra, reino contra reino, nação contra nação, alianças feitas para uma possível terceira guerra mundial, que isso já está sendo cogitado. Né? Então nós não podemos andar sem perceber, é isso que fala em Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Vede prudentemente, escreve aí, Elisandro, já que você está sendo a minha redatora, a minha escriba, Efésios 5, 15 e 16, está escrito, vede prudentemente como andais. Por que a Bíblia fala que você tem que ser prudente? Né? O que é ser prudente? Aqui fala, seja cuidadosa, como que você anda, não é? Por quê? Não como nécio. O que é nécio? Nécio é uma pessoa que é desapercebida, sabe? Ela não sabe o que está acontecendo. Então a Bíblia fala,
Não seja nécio. Como então como eu vou andar? O versículo fala, seja sábio. E no original, sábio aqui é você entender, você discernir o que está acontecendo. Como a Bíblia fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, verso 15 e 16. Então a Bíblia fala que você tem que remir o tempo. Você não pode gastar o seu tempo com coisas que não são importantes, coisas que não vão te levar para Deus. Seja fortalecida na sua fé, aqueça o seu coração a cada manhã, porque Jesus está voltando. Um dia após o outro, é um dia que se aproxima da volta de Jesus. Amém? Então nós precisamos discernir esse tempo, que lá em Mateus 24 fala, não é? Mateus 24 fala, vai ter guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Depois ele fala, fome, terremoto. Olha que isso. Você acompanhou agora, né? Você acompanhou agora lá na Flórida, agora aqui nos Estados Unidos, né? Quantos terremotos e tantas, como é que chama? Me ajuda aí. Que aconteceu ali, né? Os furacões. Isso tudo está escrito na Bíblia. Terremotos, furacões em vários lugares. Versículo 7. Eu estou em Mateus 24, versículo 7. O versículo 8 ele fala, porém, tudo isso é o princípio das dores, né? Vocês vão ser odiados. O que mais que vai acontecer? No versículo 12 de Mateus 24, é o furacão Milton. Obrigada, Najara, por me lembrar. Mateus, eu tô falando do princípio das dores, hein? Aqui no versículo 10 fala, muitos vão odiar uns aos outros. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O versículo 12 está até sublinhado aqui. Mateus 24, 12. Tá vendo que está sublinhado aqui? Está escrito o quê? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará, porque fala que não vai ter amor. Às vezes, sabe, hoje você vê filho matando pai. Esses dias, nós estamos acompanhando aqui uma família em Goiânia, que o pai matou a filha, depois suicidou. Meu Deus, é uma situação horrorosa. Vieram para nós, essa família, essa mãe que perdeu a filha, essa mãe que perdeu o marido, para nós aconselharmos. O que é isso, irmãos? Isso é o final dos tempos. Está escrito aqui, o amor vai esfriar. Pai matando o filho. Nós já estamos vivendo isso. Indiferença, frieza. Não tem amor. Olha, eu quero te levar então, já que você entendeu que você está no final do tempo, no tempo do fim, você entendeu que Mateus 24 já está acontecendo, e você entendeu que Efésios 5 já nos adverte para você não viver como nécio. Não viver como aquela pessoa que não sabe o que está acontecendo, não. Você precisa se situar no mover de Deus. E você precisa entender que foi para esse tempo que você foi escolhida. Eu sinto a unção de Deus. Eu sei quando Deus está me usando. Eu sinto quando Deus está liberando uma palavra. Deus está falando para você. No tempo do fim, no tempo onde o amor está esfriando, eu vou liberar uma unção. Eu vou liberar uma unção. Uma unção de poder, uma unção para transformação de famílias inteiras, uma unção para salvação. E você está inserida nesse tempo. Eu estou falando, nós estamos vivendo o tempo da preparação para o batismo. Nós estamos agora, todas as redes na videira, em Goiânia, os pastores no mundo todo, fazendo encontros para 100 mil pessoas. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos no tempo do fim. Nós entendemos que nós estamos no tempo do fim e que nós não vamos ser nécios, não, nós vamos ser sábios e vamos nos posicionar nesse tempo para ser usado pelo Senhor. Amém? Então a Bíblia fala sobre isso. Agora, por que também que eu estou trazendo isso para você? O Senhor tem nos enriquecido com uma palavra da graça, né? Eu escrevi esse livro aqui falando. Sim, Najara. Salmo 90, verso 20 fala, ensina-nos a contar nossos dias para alcançar coração sábio. Então você está sendo enriquecida com a palavra da graça. Você sabe que Deus não te usa pelo seu merecimento, pelo que você faz. Não. Pelo que você confia, pelo que você crê. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. É pela obra consumada da cruz. Seu pecado foi perdoado, você é uma filha amada. Então agora você está enriquecida com essa verdade para você ser usada pelo Senhor sem culpa, sem condenação.
para ser um instrumento de salvação. Sabe, eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Desde que eu me converti, sabe, queridas, eu tenho esse fogo de Deus no meu coração. Eu tenho esse fogo de Deus que arde por ver as famílias sendo salvas. Se eu vejo que tem alguém sofrendo, eu quero pregar a palavra. Sabe, eu quero desafiar você hoje a, como Paulo disse, que a graça de Deus não seja vã na sua vida. Não seja vã. Porque Paulo fala sobre isso, que a graça não seja vã. O que é a graça ser vã? A graça ser vã, sabe o que é? É você, olha só, 1 Coríntios 15:10, ele fala que, olha só, Paulo falando, 1 Coríntios 15:10. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo, sou o que sou. Um homem cheio da revelação. Um homem alcançado, escolhido, e ele fala que ele foi escolhido antes de nascer. Antes de nascer, ele foi escolhido no ventre. Eu acredito que você e eu fomos escolhidos também. E ele foi usado pelo Senhor para, sabe, abençoar, edificar a igreja, para escrever praticamente um terço do Novo Testamento. Paulo foi um apóstolo. E ele fala, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu quero deixar essa palavra para você. Ele fala, antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu Deus, eu podia encerrar essa live aqui agora. Paulo fala, eu tive revelação da graça. Então essa graça não vai se tornar vã. Ela não vai ser desperdiçada. Eu não vou ser diligente com ela. Sabe, Paulo fala, a graça de Deus na minha vida não vai se tornar vã. Eu vou trabalhar mais que todos. Então, se você tem trabalhado na igreja, se você tem liderado, discipulado, feito encontro, batismo como eu, pregado em conferência, viajado, não é? Escrevendo livros, eu tô aqui com um monte de livro, né? Que os meus livros mesmo eu começo a ler, preparar a palavra, live, preparar reunião, preparar a reunião de discipulado. Por quê? Porque eu preciso, sabe o quê? Não deixar que a graça de Deus se torne vã na minha vida. Como que a graça se torna vã? Quando você recebe a revelação da graça, não faz nada. Quando você recebe a revelação da graça e faz como aquele, né? Como aquele servo que recebeu o talento e enterrou. Porque você vai ver lá no Novo Testamento, né? Deus como o Senhor confiando seus talentos nos seus servos. Ele confia 5 talentos, de 5 ele vai e ele produz mais 5, ele multiplica. E então Deus confia 2 talentos a outro, ele vai e multiplica aquela graça, aquele talento, ele multiplica. Mas teve um que recebeu o talento e enterrou. E quando o seu servo chegou, ele falou, cadê? Ele falou, não, eu fiquei com medo do Senhor, eu enterrei. O que Deus falou para ele? Servo mau e negligente. Sabe, eu quero dizer para você, multiplica o talento de Deus na sua vida, minha irmã. Não deixa a graça de Deus ser vã na sua vida no tempo do fim. Sabe, minha oração hoje é para que o seu coração seja aquecido, seja até esses foguinhos aí, ó, que as irmãs colocam, é profético, amém? Deixa Deus incendiar seu coração por esse amor, sabe, com essa paixão dos últimos dias, para que essa graça não se torne vã. Eu tô com esse outro livro aqui, ó, esse outro livro aqui, que eu escrevi, que eu vou compartilhar no meu discipulado também nos próximos meses, que é Liderança Frutífera. Que aqui te dá, né, aqui os fundamentos e os princípios para uma multiplicação da sua célula, a multiplicação do seu discipulado. O Murilo está aqui, Murilo Cordeiro, esposo da Nayara, pastores da igreja, que nós estivemos aqui nesse final de semana, aqui, Igreja São Luís de Montes Belos. Tinha muita unção naquele lugar. Sua igreja é uma igreja cheia da palavra, porque você percebe fome de Deus. Deus abençoe a igreja em São Luís dos Montes Belos. Amém? Olha, deixa eu falar aqui para vocês. Esse livro eu escrevi porque eu quero frutificar. Quantos querem frutificar? Escreve aí para mim. Eu quero e eu vou frutificar. Porque a graça de Deus não vai se tornar vã na minha vida.
Vamos fazer uma frase? Escreve aqui para mim, escreve aí. A graça de Deus não se tornará vã na minha vida. Por isso eu vou crescer e multiplicar. A graça de Deus não se tornará vã na minha vida. Por isso eu vou crescer, vou multiplicar. É o que está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Então a palavra fala, Paulo fala, não, eu trabalhei mais do que todos. Então, se você tem crescido, tem trabalhado, tem multiplicado, tem liderado célula, aí você não precisa perguntar, eu estou trabalhando mais que os outros. Não, quanto mais graça você recebe, mais você trabalha. Porque não é você que trabalha, é a graça de Deus na sua vida. É o Senhor que trabalha, é Ele que lidera, é Ele que faz sua célula crescer, é Ele quem faz sua igreja crescer, é Ele que quando você prega, Ele convence o coração das pessoas. Muito bom. Escreve aí para mim, a graça de Deus não se tornará vã na minha vida. Eu vou crescer e frutificar. Amém. Eu profetizo isso na sua vida. A graça de Deus não se tornará vã. Você tem recebido a palavra da graça. E isso vai te fazer correr com pés mais ligeiros. Isso vai te fazer correr com pés mais rápidos. E você vai alcançar lugares altos. E eu vou partir para o fim agora, dizendo isso para você. Sabe, eu tenho recebido muitos vídeos, muitas postagens, falando, né, do ataque do diabo na vida das crianças. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem que fala de um filme, né, aí de uma plataforma conhecida, que fala que é um filme... um filme para crianças, que é um desenho para crianças. Eu tô achando que eu vou fazer uma postagem sobre isso para alertar os pais, não é? Alertar os líderes. E esse desenho nessa plataforma fala, eu vi o desenho, um desenho infantil, onde são duas princesas, estão lá, né, muitos príncipes e princesas, um castelo, e nesse desenho animado para criança de 5 anos. Você vê duas princesas se casando. Você vê duas princesas se casando. Irmãs, filme passando para criança de 5 anos. Às vezes, você tem filho nessa idade, você tem crianças na sua célula, me ajuda. Me ajuda a divulgar. Me ajuda, sabe, a orientar os pais. Cuidado com os seus filhos, com os seus filhos veem. Você fala, não, é só um desenho de criança. Não, mas quando eu fui ver o desenho de criança, era um filme onde duas princesas estavam se casando e elas beijam na boca. Mas eu tô horrorizado. Esse é o tempo do fim. Mas você foi chamada para esse tempo. Você foi chamada para esse tempo. Né? Eu não preciso nem falar aqui tanta coisa que está acontecendo, ensinos com ideologias malignas. Né, ideologias malignas para confundir as crianças na sua sexualidade. Tudo isso é muito sério. Então você não pode ver isso como espectador e ficar de braço cruzado, não. Vai liderar nas escolas, vai pregar a palavra. Sabe, vai pregar a palavra. E hoje eu estava meditando nesse texto tão poderoso que fala aqui, né, eu já falei de tantos textos, mas esse texto que fala, sabe, que você precisa se posicionar, né? Hoje eu estava meditando nesse texto que fala, aqui ó, vou ler esse texto para você, que eu gosto de falar o que está queimando no meu coração. Olha o que está dizendo aqui em 2 Timóteo capítulo 4, escreve aí para mim, 2 Timóteo capítulo 4, tá bom? 2 Timóteo capítulo 4. Misericórdia mesmo, irmãs. Tem filme de Arca de Noé, tem outros filmes aqui, né? E não dá nem para mencionar todos, que são muitos. Mas olha só, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Vou encerrar falando isso aqui. Prega a palavra, insta, seja oportuno, quer seja oportuno ou não. Então escreve aí para mim, 2 Timóteo capítulo 4, tá? Versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, seja insistente, a Bíblia está falando. Quer seja oportuno ou não, tá certo? Corrige,
repreende, exorta. É isso que eu tô fazendo aqui, é isso que Deus espera de você. Fala a verdade. Coloca a sua boca no trombone, fala a verdade para as líderes, para os pais, nas redes sociais, onde você estiver. Aí fala sobre a doutrina. Pois, o versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a palavra. Pelo contrário, vão cercar nas suas cobiças, como sentindo coceiras no corpo, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Sabe o que é fábula? Entregando a falsidade, entregando a mentira. E a Bíblia fala, versículo 5, 2 Timóteo 4, 5. Você, ser sóbrio, faz o trabalho de evangelista, cumpre o seu ministério. Eu amei esse texto, eu vou encerrar com isso. Eu estou entalada com tanta coisa acontecendo, os sinais do tempo do fim. Mas por que eu estou assim? Porque Deus tem gerado essa indignação para pregar a palavra. Prega a palavra nas escolas, prega a palavra nas casas. Vai liderar uma célula. Procura o pastor da sua igreja, fala, eu quero crescer, eu quero multiplicar. Tá? Eu também estou com esse livro aqui, eu falo sobre Esther. Esse livro é um livro meu, fala Identidade Real. Eu falo que Esther se posicionou no tempo da sua oportunidade. Sabe, no Kairós de Deus, na oportunidade, ela foi usada para libertar uma nação. Você é essa mulher, você é Esther, que Deus quer levantar para quebrar cadeias nas escolas, quebrar cadeias. Eu tenho ouvido tanto testemunho de conversão de crianças nas escolas. Sabe, eu vou encerrar falando esse testemunho que é muito forte, eu nem tenho tanto tempo assim. Semana passada eu recebi um áudio de uma líder de célula nossa, que lidera aqui nas escolas. Como que faz para você comprar o livro? Você vai lá no link da bio, tá bom? E você vai acessar a nossa loja. Vou tentar colocar aqui na descrição, na live, mas é loja.vidanagraça.com, tá bom? Obrigada, Ana Portugal, pelo selo. Todos os selos aqui, eles estão sendo recebidos para promover as nossas lives, promover a rede social para a gente poder chegar mais longe, tá bom? Obrigada, queridos. Obrigada por nos ajudar aí. Deixa eu te falar, eu vou encerrar com esse testemunho que eu fiquei tão chocada que eu falei, Senhor, não deixa a graça se tornar vã na minha vida. Eu quero ser usada pelo Senhor de uma maneira mais poderosa, mais ousada, mais intrépida. Uma líder de célula essa semana mandou um áudio para nós falando que ela estava muito desanimada. Que o diabo trabalha para te desanimar. O diabo trabalha para te fazer, para minar a sua fé. E ela estava desanimada, falando, será que lá na escola eu estou pregando a Bíblia? Será que essas crianças estão recebendo essa palavra? Eu acho que não. E o diabo querendo convencer ela que não, para ela desistir. Aí ela foi num shopping aqui em Goiânia e encontrou a criança que frequenta essa célula. Presta atenção nesse testemunho poderoso, forte. Aquela criança saiu correndo de 5 anos, abraçou ela, e essa criança estava com a avó, e ela falou, vó, essa é a tia do Amado Coração. É a líder de célula que lidera lá na escola, que falou de Jesus para ela, a história do Amado Coração. Se você não conhece, né, você pode procurar conhecer, mas acho que a maioria conhece aqui, é o que a gente usa para pregar para as crianças, a história do Amado Coração. E aí ela falou, vó, esse aqui é a tia do Amado Coração. A avó abraça essa líder, começa a chorar e fala, eu quero te agradecer, porque foi através de você que nós vimos a transformação na vida da minha neta, falou o nome dela, de 5 anos de idade. Aí ela falou, por quê? Ela falou assim, porque ela passou por uma depressão muito forte, e eu me lembro que essa líder falou que realmente lá na escola, essa criança estava pedindo oração. Essa criança pediu oração lá na sala de aula e falou, tia, ora por mim. E a líder de célula, lá na sala de aula, falou, orar por quê? Ela falou assim, porque eu tô com uma coisa muito feia na minha mente. Ela falou assim, sabe, tia, eu tô pensando coisas feias de homem e de mulher. Coisas de homem e de mulher, você sabe, né, tia?
E aí a líder de célula falou, imaginou, imagina o que é. Orou com ela, quebrou aquele espírito, né, de sensualidade, promiscuidade. Uma criança de 5 anos, o que aconteceu? Aquela líder orou com ela com imposição de mãos. E Deus tinha falado para essa líder, hoje você vai orar por essas crianças, porque eu vou quebrar cadeias na vida delas. E ela foi para a célula com essa palavra. Enfim, ela orou lá, não sabia exatamente o que era, mas passou uns dias, ela encontrou com essa avó no shopping, e aí a avó falou, porque ela estava em depressão profunda. Ela não comia, não queria beber leite, não queria dormir. E a gente pensou que a gente ia perder ela, de tanto que ela ficou mal. Não entrou em detalhes, mas disse que ela estava em depressão profunda, porque um demônio entrou na vida dessa criança de 5 anos, através de filmes que ela viu na rede social. Certamente tinha cenas pornográficas lá. E aí ela abraçava a mãe e fala, mãe, deixa eu ver. Às vezes pedia para tirar a roupa, deixa eu ver se é assim mesmo, pai. Atormentada a criança. E a avó, chorando, abraçou aquela líder no shopping e falou, quero te agradecer, porque ela falou que foi lá na célula, na escola, que, eu fico até emocionada, que através da célula, ela recebeu oração e que ela começou a ser liberta daquilo. E aí, ela nunca mais quis ver aquelas imagens e ela, então, foi completamente liberta. Por que eu estou contando isso para você? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso que ele está fazendo, destruir a inocência das crianças, porque uma vez que ele entra na infância, ele tem uma vida toda para ele destruir. Mas nós somos chamados para ser como essa líder, para ser alguém que vai desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E eu vou finalizar essa live, ficou longa, né, hoje, para que você olhe para o tempo do fim, lá de Mateus 24, para que você olhe lá para o texto que nós falamos, nós falamos sobre você, sabe? Efésios 5, não ser nécio, mas você sabe discernir esse tempo e se posicionar. E para você usar as palavras de Paulo, que fala, para que a graça de Deus não se torne vã. Sabe o que é isso? Trabalhar mais que os outros. Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você na célula da escola. Deixa Deus usar você numa célula para quebrar cadeias na vida de crianças, juvenis, adolescentes, jovens, mulheres, famílias inteiras. Porque foi para isso que você foi chamado, amém? Foi para isso que você foi chamado. Eu quero encerrar orando e pedindo ao Senhor para que o Espírito de Deus levante nesses dias homens e mulheres que são sábios, que entendem que esse é o tempo do fim. Mas somos chamados para desfazer as obras do diabo. Pai, revelação na vida dessas pessoas que estão aqui. Pai, que nós possamos ser usados pelo Senhor no tempo do fim. Dá-nos discernimento. Senhor, tira todo o comodismo. Pai, mas que a Tua graça não se torne vã na nossa vida. Como Paulo disse, possamos trabalhar mais que todos. Não nós, mas a graça de Deus em nós. Dá-nos ousadia, intrepidez para desfazer as obras do diabo. Senhor, levanta líderes neste lugar, nessa nação, no estado de Goiás, no Brasil, nas nações, que vão entrar nas escolas, que vão liderar, que vão desfazer as obras do diabo, que vão, Senhor, quebrar cadeias. Pai, que vão ser usados para trazer o Teu reino, porque o Senhor está voltando. Eu oro para que o Senhor levante cada um de nós com ousadia e intrepidez no tempo do fim, em nome de Jesus. Amém? Não sei quanto a você, mas eu me sinto motivada. Eu me sinto com o coração incendiado para fazer a obra. Sabe, se você está no batismo mundial, leve o máximo de pessoas para os encontros. Batize o máximo. E nós vamos também falar sobre isso no nosso programa Batom e Bate-Papo, amém? Sendo usado pelo Senhor no tempo do fim. Um beijo. Que Deus te use, que a graça de Deus não se torne vã na sua vida. Até semana que vem. Eu vou estar viajando, vou estar ali na Argentina. Não sei como é que vai estar fuso horário, mas eu vou mantendo vocês aqui informados. Vou deixar essa live salva.
seu coração seja incendiado, que você possa enviar e incendiar outros. Em nome de Jesus. Deus abençoe.